Amanhece dentro de você antes de amanhecer lá fora. Talvez você acorde com a cabeça pesada, o peito um pouco apertado, um ruído discreto de preocupações que não respeitam o relógio. Você trabalha, corre, organiza, mas no fundo sente que algo essencial escapa pelos dedos. Eu te vejo, eu reconheço o cansaço de tentar ser tudo para todos e ainda assim terminar o dia com a sensação de que faltou o que era realmente importante. Há um saber antigo que atravessa séculos e sussurra o contrário do caos. A sabedoria que põe ordem por dentro para que a vida floresça por fora. E é aqui que este vídeo começa, com uma pergunta simples e poderosa. Se você repetisse todos os dias os mesmos 7 hábitos que moldaram a mente e o caráter de um rei, onde você estaria em 12 meses? Salomão não foi apenas uma figura distante em páginas antigas. Foi um observador atento da realidade humana. Ele viu que nossa vida se dobra na direção do que repetimos. Viu que riqueza não é apenas dinheiro, mas clareza, reputação, paz, lucidez ao decidir, generosidade que abre portas. Em Provérbios, ele desenha um mapa: diligência antes do impulso, prudência antes da pressa, conselhos antes de compromissos, palavra com peso de balança justa, mão que semeia com discrição. Não são truques, são hábitos. Pequenas decisões sustentadas todos os dias, quando ninguém está aplaudindo, quando ainda é cedo e a cidade nem acordou. É nesse silêncio que a vida muda de eixo. Talvez você tenha tentado atalhos, talvez tenha entrado em dívidas por urgência, dito sim para não decepcionar, prometido mais do que podia cumprir, gastado antes de guardar, doado até se ferir ou fechado o coração por medo de se ferir de novo. Nada disso te define. Seu cérebro aprende pelo que se repete. Seu sistema nervoso busca previsibilidade. Quando faltam rituais, a amígdala negocia com a ansiedade e você volta aos velhos caminhos. Não é fraqueza moral, é neurociência emocional. O que se pratica, se fortalece. O que se fortalece, governa. Hoje vamos reescrever o roteiro pela via lenta e sólida da sabedoria prática. 7 hábitos, todos os dias, sem espetáculo, sem culpa, com consciência e gentileza firme. Para que esta jornada toque o chão da sua vida, sugira um gesto simples agora. Pegue um caderno. Escreva no alto da página o título deste encontro: 7 hábitos de rico que Salomão praticava todos os dias, e deixe 3 linhas em branco logo abaixo. Ao longo do vídeo, anote uma frase que te atravessar, uma microdecisão que você pode executar nas próximas 24 horas e um indicador pequeno, concreto, que te mostre que está no caminho. Trabalhamos com a alma, mas também com evidências. O córtex pré-frontal agradece quando você transforma inspiração em plano e o corpo responde quando sente que existe direção. Todos os dias, um passo. Todos os dias, a mesma fidelidade. Todos os dias, a mesma base. Estaremos juntos por 40 minutos, em 5 blocos claros, cada um abrindo uma janela para esses 7 hábitos. Em cada bloco, você encontrará entendimento, prática e medida. Entendimento para aliviar a culpa e acender a lucidez. Prática para ensinar ao corpo a nova coreografia. Medida para que o progresso deixe marcas visíveis e o seu sistema de recompensa reconheça as microvitórias. Se você se perder em algum momento, volte para a respiração. Acalme os ombros. Sinta os pés no chão. O espírito que organiza a vida também organiza o instante. Espiritualidade aqui é forma de viver, é o silêncio que dá fundamento, a palavra que sustenta um contrato, a margem que protege a dignidade, o conselho que fortalece as muralhas internas, a generosidade que mantém a água fluindo todos os dias. Quero que você imagine por um segundo as imagens que nos guiarão. Uma coroa colocada ao amanhecer, porque a autoridade sobre o dia nasce antes do dia. Celeiros sendo enchidos antes da seca, porque margem é liberdade. Muros e sentinelas ao redor da cidade, porque decisões pedem proteção. Uma balança justa pesando as palavras, porque reputação é moeda. E um rio que não estagna,
porque aquilo que flui permanece vivo. São metáforas, sim, mas são também práticas de arquitetura interior. Você não precisa mudar tudo hoje, precisa começar. Precisa começar pequeno e repetir com gentileza. Precisa honrar a mesma hora, o mesmo gesto, a mesma verdade, todos os dias. Antes de avançarmos, ajuste uma intenção, em voz baixa, apenas para você. Quero aprender a prosperar sem perder a paz. Quero praticar o que é sábio. Todos os dias. Escreva a hora de amanhã em que você dará o primeiro passo. Faça um compromisso simples o bastante para não falhar, pequeno o bastante para caber na sua manhã, significativo o bastante para que seu coração reconheça: agora é diferente. Porque hoje não é sobre pressionar você, é sobre alinhar sua mente, suas emoções e seu espírito com hábitos que respeitam quem você é e apontam para quem você pode se tornar. Então eu te pergunto, com respeito e esperança, qual pequeno movimento você vai honrar amanhã, ao amanhecer? Salomão atravessa o tempo como alguém que percebeu o desenho secreto do cotidiano. Ele não fala do alto de uma torre, fala do meio da vida, onde a poeira sobe, onde a pressa tenta mandar, onde a alma pede direção. Sua sabedoria nasce do encontro entre lucidez espiritual e experiência concreta. Ali, riqueza deixa de ser apenas acúmulo e se torna arquitetura. O que sustenta por dentro, sustenta por fora. O que governa a mente, organiza a agenda. O que alinha o coração, protege as escolhas. Assim, prosperidade ganha outra forma. Menos ruído, mais fundamento. Menos espetáculo, mais constância. A tradição dos provérbios é uma coleção de observações que aprenderam a caminhar. São frases curtas com raízes profundas, sementes lançadas no terreno duro da realidade. Por trás delas, há um entendimento sobre como o ser humano funciona. A emoção dispara. O corpo responde, a decisão se inclina. Quando o interior vive em alarme, a rota se repete e nada novo acontece. Quando o interior encontra ordem, a atenção se aquieta e o caminho se abre. A neurociência emocional conversa com essa sabedoria. O cérebro reforça aquilo que se repete. Redes que se acendem juntas se fortalecem juntas. Pequenos gestos cotidianos, repetidos com gentileza, mudam os trilhos por onde a vida corre. Riqueza nesse horizonte é coerência entre valores, palavras e ações. É reputação que não precisa levantar a voz para ser ouvida. É margem que permite escolher, recusar, esperar o momento certo. É calma na decisão, porque a pressa perdeu o comando. É integridade que pesa cada promessa como se fosse ouro fino. É generosidade que abre portas sem acorrentar o coração. Tudo isso se aprende no chão simples do dia, onde a mão encontra a ferramenta, a boca encontra a palavra exata e a mente encontra a clareza para dizer sim ou para dizer não. As imagens que nos acompanham não são ornamentos, são mapas. Uma coroa colocada no início do dia, lembrando que a autoridade sobre as horas nasce antes que o mundo desperte. Celeiros enchidos antes da seca, lembrando que liberdade se apoia em reserva e cuidado. Muros e sentinelas ao redor da cidade, lembrando que escolhas pedem proteção e conselho. Uma balança justa, lembrando que cada palavra tem peso e consequência. Um rio em movimento, lembrando que aquilo que flui permanece vivo e fértil. Essas figuras conversam com a pele e com a memória. Tocam a emoção e iluminam a razão. Ao longo desta jornada, os 7 hábitos aparecem não como ordens frias, mas como convites silenciosos para alinhar o que você pensa, sente e faz. O espírito dá direção, a mente traduz em clareza, o corpo confirma com repetição. Quando isso acontece, a paz deixa de ser uma ideia e vira um clima. Decisões ganham nitidez. O trabalho encontra sentido. As relações respiram confiança. A vida passa a ter um ritmo que não fere.
Tudo se encaixa com suavidade, tudo se fortalece com prática, tudo se transforma com perseverança. Existe grandeza em quem escolhe o caminho que não faz barulho. Existe força em quem prefere fundação à fachada. Existe honra em quem pesa as palavras e cumpre o que diz. Essa é a autoridade de Salomão. Não grita, não empurra, apenas permanece. E por permanecer, sustenta. O que está por vir desdobra essa herança em passos simples e profundos, para que a sabedoria antiga caminhe no seu hoje com leveza e precisão. Este encontro se organiza como uma caminhada serena por 5 paisagens que revelam 7 hábitos. Cada paisagem ilumina um aspecto da prosperidade sábia e mostra como a vida muda quando a ordem interior encontra constância. O ritmo é deliberado, com pausas que permitem que a mensagem assente. Nada corre, nada grita, tudo amadurece no tempo certo, como se amanhã se abrisse devagar sobre uma cidade silenciosa. Em cada passagem, surge um tripé discreto que sustenta a experiência. Compreensão que alivia o peso invisível nos ombros. Prática descrita de forma simples, para que o corpo reconheça um gesto possível. Medida clara para que a mente enxergue progresso e o coração sinta que algo real está nascendo. A repetição gentil dá forma ao caminho. O cotidiano, quando bem cuidado, muda de textura. A paz, quando respeitada, vira chão. Algumas imagens acompanham a jornada como marcos de estrada. A coroa colocada ao amanhecer sugere autoridade mansa sobre as horas. Os celeiros cheios antes da seca anunciam margem e liberdade. Os muros e as sentinelas em volta da cidade lembram proteção e prudência. A balança justa evoca a palavra com peso e reputação sólida. O rio corrente aponta para uma generosidade viva que não permite que o coração apodreça. Essas figuras falam com a pele e com a memória, tocam emoção e esclarecem razão. A sabedoria antiga encontra a neurociência emocional neste terreno comum. O cérebro se organiza quando recebe direção suave e repetida. A atenção se acalma quando sabe o que esperar. O corpo confia quando percebe segurança. Por isso, o episódio mantém cadência previsível e linguagem limpa. O que se repete, se fortalece. O que se fortalece, governa. O que governa, sustenta. Há espaço para quem chega cansado. Há espaço para quem já tentou outros caminhos e se feriu no processo. Aqui, a culpa não encontra palco. Aqui, a consciência encontra abrigo. A espiritualidade se torna prática diária. E a prática diária devolve nitidez à espiritualidade. A prosperidade, então, se revela como coerência entre valores, decisões e gestos pequenos que não pedem aplauso. Com o mapa diante dos olhos da alma, a primeira paisagem se aproxima como a luz que toca lentamente a borda das coisas. O dia nasce por dentro, o fundamento se oferece, a ordem desperta, a coroa se coloca ao amanhecer. Há dias em que a manhã nasce como um incêndio silencioso. Antes mesmo de abrir os olhos, a mente já corre, o peito já pesa, o corpo inteiro se prepara para apagar faíscas que surgem de todos os lados. No fim, apesar do esforço, uma sensação amarga de que o essencial ficou para depois. A sabedoria salomônica toca esse nervo vivo e propõe uma troca de eixo. Prosperidade começa no interior. O que é prioritário chega antes do que é urgente. Quando a ordem nasce por dentro, o dia deixa de reagir ao mundo e passa a responder ao que tem sentido. A coroa se coloca ao amanhecer. Diligência diária não é correria sem direção. É um gesto repetido com consciência, como quem assenta a base de uma construção. Não se trata de intensidade, mas de constância. A repetição suave, estável, sinaliza segurança para o sistema nervoso. A atenção desacelera, o corpo confia. A mente para de buscar atalhos e começa a enxergar caminho. Diligência, nessa chave, não é dureza contra si mesmo, é cuidado que se renova a cada manhã, para que o primeiro passo do dia aponte na direção do que realmente sustenta a vida. A primeira hora com propósito é o coração desse bloco. Quando a manhã é entregue ao barulho, o restante do dia
fica refém de urgências. Quando a manhã é consagrada ao essencial, o restante do dia encontra forma. A tradição de Provérbios lembra que sabedoria vem antes do ouro. O espírito orienta, a mente organiza, o corpo executa. Ao escolher abrir o dia com sentido, você reescreve memórias do próprio cérebro. Em termos de neurociência emocional, o circuito da ansiedade perde combustível e o circuito da clareza recebe oxigênio. A calma deixa de ser um luxo distante e passa a ser alicerce. Há uma imagem que resume esse espírito. A coroa que repousa sobre a cabeça ao amanhecer. Não é um adorno de vaidade, é um símbolo de governo. Governo sobre a própria atenção, governo sobre a própria agenda, governo sobre o próprio sim e o próprio não. Essa coroa interior se coloca em silêncio, sem testemunhas, mas orienta tudo o que virá depois. Com ela, você não precisa levantar a voz para recuperar o controle do dia. A simples presença da prioridade certa reorganiza as forças e desarma a pressa. Nesse terreno, nasce uma regra simples, clara e profundamente humana. 15 minutos de sabedoria, 15 minutos de planejamento, 15 minutos de execução focada. Primeiro, um contato curto e denso com um texto que eleva o pensamento e limpa a visão, acompanhado de uma nota escrita que fixa o sentido. Em seguida, um planejamento enxuto que nomeia 3 tarefas mestras, aquelas que sustentam seus pilares e evitam a ilusão de produtividade vazia. Por fim, um mergulho direto na tarefa principal, sem distrações, para que o corpo sinta o gosto de concluir o que realmente importa. O cérebro aprende por repetição e recompensa. Quando experimenta esse ciclo de início, passa a buscar esse mesmo caminho nas manhãs seguintes. O indicador que confirma a direção é manso e objetivo. Concluir a tarefa mestra antes das 10 da manhã. Não é competição com relógio, é um farol. Uma marca que traduz a promessa em algo palpável. Ao longo de algumas semanas, esse marco se torna uma referência emocional. A mente reconhece o estado de avanço. O corpo associa a manhã com progresso. A ansiedade perde o trono. A consistência, então, deixa de ser um esforço e se torna uma identidade que se reforça sozinha. Nesse tecido, a dor antiga de começar o dia apagando incêndios vai perdendo espaço. A sensação de chegar ao fim exausto e ainda assim vazio cede lugar a um cansaço bom, com significado. O mundo externo continua com suas demandas, mas a alma deixa de obedecer ao ruído. Há uma ordem suave sustentando o passo. Há uma intenção silenciosa organizando as escolhas. Diligência diária e primeira hora com propósito, lado a lado, levantam o chão onde a prosperidade caminha. Ao final desse bloco, algo importante se declara por si. O que parecia inalcançável cabe em pequenas janelas fiéis. O que parecia confuso ganha linhas nítidas. O que parecia barulhento se aquieta. A vida não muda por um golpe de sorte. Muda pelo artesanato das manhãs. Diligência que não cansa a esperança. Prioridade que não pede aplauso. A coroa se coloca ao amanhecer. E quando isso acontece, o resto do dia se curva com respeito. Existe um alívio quase imediato quando o coração percebe que não vive mais no limite. A mente respira, o corpo solta os ombros, a ansiedade perde altura. Esse alívio tem nome simples: margem. Guardar antes de gastar é a porta por onde a dignidade entra. Não é sobre negar prazer, é sobre priorizar liberdade. A sabedoria salomônica enxerga que oportunidades exigem fôlego, e o fôlego nasce de um cofre que ninguém vê. Celeiros se enchem antes da seca. É discreto, é silencioso, é poderoso. Durante muito tempo, muitos viveram como quem corre sobre gelo fino. Qualquer imprevisto quebra a superfície e tudo vira urgência. Nessa paisagem, decisões ficam caras e escolhas viram resposta ao medo. Quando uma parte de toda entrada é separada logo no início, algo novo acontece por dentro. O sistema nervoso reconhece segurança.
A amígdala, que dispara alarmes, se aquieta. O córtex, que pensa com clareza, assume a direção. Prosperidade deixa de ser esperança distante e passa a ser caminho com passos contáveis. A lógica é direta e humana. Primeiro se guarda, depois se decide o resto. Pequenas quantias repetidas com fidelidade constroem um patrimônio invisível que protege as escolhas. 20% como norte é um gesto que muda a história. Em paralelo, um corte pequeno por dia diminui vazamentos que ninguém percebia e libera energia para o que importa. Essa soma de constância e simplicidade reescreve a relação com o dinheiro. E mais fundo, com a própria vida. O corpo aprende que não precisa correr atrás de tudo. A alma entende que pode dizer não sem culpa. Guardar não é apenas acumular, é comprar tempo, é ganhar o direito de esperar o momento certo, é manter o coração livre para recusar propostas confusas, é honrar compromissos sem sacrificar a paz. Quando a reserva cresce, a percepção de valor muda. Aquilo que parecia imperdível perde o brilho. Aquilo que parecia impossível se aproxima. A generosidade, inclusive, fica mais sábia, porque nasce de fonte que não seca no primeiro calor. Há um marco que ilumina o progresso sem criar peso. Contar semanas de sobrevivência e avançar até 12. Essa imagem simples traduz a promessa em medida concreta. Cada semana guardada é um tijolo de liberdade. O cérebro precisa ver para acreditar. Quando essa escala se movimenta, a esperança deixa de ser discurso e vira dado afetivo. A sensação de sufoco perde força. A serenidade de quem tem margem começa a habitar o peito. A metáfora dos celeiros é mais que poesia. É estratégia de vida. Quem enche o celeiro antes da seca não vive escravo do clima. Quem constrói o cofre invisível não vive refém do próximo mês. Existe honra nesse preparo silencioso. Existe beleza nessa prudência que não se vangloria. Existe descanso nessa decisão, que se repete sem plateia. A cidade interior fica mais segura. As portas deixam de ranger. Os passos ficam firmes. Quando a margem se instala, a relação com o trabalho muda de textura. O esforço ganha direção. As oportunidades deixam de ser armadilhas. A pressa perde o comando, o dinheiro volta ao lugar de ferramenta e não de senhor. O coração aprende que abundância não é barulho, é coerência. E a mesma frase continua verdadeira como um sino que nunca desafina. Celeiros se enchem antes da seca. Sempre, sempre, sempre. Há decisões que parecem resolver a vida e, no entanto, abrem portas para corredores longos de inquietação. O convite sedutor de uma compra a prazo que chega antes da análise. O pedido aflito de alguém querido que se transforma em assinatura de fiador. O contrato apressado que brilha por fora e esconde cláusulas que cobram em silêncio. A sabedoria salomônica toca essa zona sensível e acende uma luz simples e definitiva. O custo do dinheiro é tempo de vida. Cada parcela promete hoje e retira amanhã. Cada garantia dada sem prudência compromete um pedaço da alma que precisará trabalhar em dobro para resgatar o que foi entregado ao impulso. Quando dívidas nascem do impulso, o corpo sente primeiro. O sono perde profundidade, o peito aperta, a mente rola cenários madrugada adentro. A amígdala mantém o alarme ligado e o mundo se estreita. A prudência, porém, afrouxa o nó. Ao evitar obrigações que não preservam o essencial, o sistema nervoso reconhece segurança. O pensamento recupera a perspectiva. A decisão volta a ser um olhar longo e não um reflexo curto. Não se trata de demonizar o crédito em qualquer forma, mas de reconhecer que o preço invisível das escolhas apressadas costuma ser muito mais alto do que a etiqueta mostra. Blindagem não acontece no isolamento. A tradição que atravessa provérbios sustenta uma verdade simples. Há proteção na multidão de conselheiros. É uma imagem bonita. Pessoas que enxergam de ângulos diferentes, que não estão presas às emoções do momento, que amam a verdade mais do que buscam agradar. Quando vozes confiáveis cercam a decisão, os contornos ficam nítidos. As histórias mal contadas perdem encanto. Os riscos escondidos sob a maquiagem da urgência
se mostram. E a pressa, rainha de tantos tropeços, desce do trono sem alarde. Esse cuidado ganha forma concreta quando 3 perguntas acompanham o processo como sentinelas mansas. Qual risco oculto pode estar passando despercebido? Qual seria o pior cenário se tudo corresse mal? O que os meus olhos ainda não alcançaram e outro olhar pode revelar. 3 por 3. 3 conselheiros. 3 perguntas. Não é ritual de medo, é disciplina de lucidez. Ao repetir esse filtro, o cérebro aprende a suspeitar da pressa e a confiar na pausa. A fisiologia da ansiedade encontra um limite. A quietude ganha musculatura. E a decisão, enfim, amadurece. Existe um marco que fala com clareza ao coração e dá medida ao avanço. 90 dias sem novas dívidas que não sejam estrategicamente sustentáveis. 3 meses em que o compromisso é respirar com os próprios pulmões e reconstruir o chão. É um período que educa a atenção, desenferruja o freio e devolve dignidade ao passo. Ao atravessar esse trecho, algo discreto acontece por dentro. A sensação de urgência crônica perde fundamento. O valor da margem se torna visceral e a confiança não depende mais de promessas externas, mas do reconhecimento de que o próprio ritmo agora sustenta o caminho. A metáfora que guarda este capítulo é a de uma cidade cercada por muros e sentinelas. Não é medo, é cuidado. Não é fechamento, é responsabilidade por tudo aquilo que vive lá dentro. Os muros não impedem que a vida aconteça, apenas determinam por onde ela entra. As sentinelas não gritam, observam. O olhar treinado delas protege contra visitas que chegam com roupa de presente e intenção de roubo. Decidir com conselhos e sem pressa é erguer esses muros internos. É confiar em olhos que vigiam junto. É amar o que se construiu a ponto de não abrir o portão para qualquer promessa brilhante. Com o tempo, essa blindagem se torna identidade. O pedido de aval sem lastro perde o encanto. O contrato que exige silêncio sobre o injusto não encontra morada. A compra que promete felicidade instantânea se revela apenas barulho. E a consciência encontra um tipo de descanso que não depende do número na tela, mas da sabedoria no gesto. Dívida sem propósito deixa de ser saída. Conselho de gente séria se torna estrada. A cidade interior permanece em paz, mesmo quando o clima ao redor muda de humor. Assim, decisões que ontem eram armadilhas, hoje se transformam em portas responsáveis. O coração se aquieta, a mente enxerga melhor. A vida encontra um compasso que protege sem endurecer, que examina sem paralisar, que espera sem perder o tempo certo. E a cena final deste capítulo repousa na serenidade de quem atravessa a cidade ao cair da tarde, olha os muros, vê as sentinelas e sabe que a noite pode chegar sem sustos. A prudência está de guarda, a pressa já não manda, a liberdade respira por inteiro. Existe um tipo de descanso que nasce quando a palavra dita repousa no mesmo lugar da palavra cumprida. O corpo sente, os ombros descem um pouco, a respiração encontra ritmo, a mente desliga o alarme que toca quando promessas ficam em suspenso. Muitas vezes, a inquietação não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de falas vazias. A sabedoria salomônica olha para esse ponto com delicadeza e firmeza. Palavra não é ornamento. Palavra é peso específico. Palavra é moeda que circula na cidade invisível da confiança. Quando vale, abre portas sem barulho. Quando não vale, encarece a vida de todos. Integridade nesse terreno é a aliança silenciosa entre intenção, comunicação e entrega. Promessas claras, poucas e cumpridas desenham a trilha por onde a reputação caminha com segurança. Não há espetáculo nesse compromisso. Há precisão, há cuidado com o tempo alheio, há respeito pelo próprio nome. Em mercados confusos, a confiança reduz atrito. Custos caem quando ninguém precisa conferir o óbvio a cada esquina. Prazos se tornam pontes e não armadilhas. Reuniões terminam com a sensação de que algo sólido foi assentado. A alma agradece quando a palavra volta a ter peso de balança justa.
A neurociência emocional enxerga a mesma paisagem por outra janela. Ambiguidade prolongada alimenta sistemas de alerta. O corpo entende o não dito como risco e entra em modo de vigilância. Quando a comunicação é límpida e o compromisso é visível, o sistema nervoso desacelera. A atenção pode se dedicar ao que importa. O cérebro precisa de previsibilidade para trabalhar em alta qualidade. Integridade oferece esse contorno seguro. Não é rigidez moralista. É higiene afetiva e cognitiva. É o tipo de ordem que protege a energia de todos os envolvidos. Há um modo simples de organizar essa clareza na prática diária. Uma regra pequena que cabe em qualquer contexto e evita ruídos prolongados. Falar de modo claro, sem espiral de justificativas. Falar de modo curto, sem esconder o essencial em parágrafos intermináveis. E confirmar por escrito, para que a memória não precise carregar sozinha o peso de cada detalhe. Esse tripleto é humilde e poderoso. Claridade evita mal-entendido. Brevidade respeita o tempo. Confirmação transforma o combinado em registro que protege as partes. O resultado é um ambiente onde a confiança não depende de memória perfeita, mas de acordos que podem ser revisitados sem tensão. Contratos entram nessa conversa como muros bem desenhados. Não são prisões, são jardins com cercas. A beleza floresce melhor quando limites estão definidos. Contratos claros evitam responsabilidades ressentidas e expectativas invisíveis. O documento enxuto, específico e honesto, que diz exatamente o que será feito e em que condições, liberta a relação para se ocupar do que é vivo. A palavra falada mantém calor humano. A palavra escrita guarda a temperatura certa quando o clima muda. O equilíbrio entre as duas mantém a casa em pé. Reputação, então, deixa de ser um discurso e passa a ser um ativo que trabalha em silêncio. Pessoas começam a associar seu nome à nitidez e confiabilidade. Portas se abrem sem necessidade de insistência. Recomendações circulam em corredores que você nem conhece. O custo de aquisição de oportunidades cai porque a barreira da desconfiança não precisa ser derrubada a cada encontro. Há um reino inteiro de eficiência que nasce quando a palavra é tratada como moeda legítima. Existe um indicador simples que traduz esse espírito em medida concreta. Cumprimento integral dos prazos no período de 1 mês, ou renegociações feitas antes do vencimento com a mesma clareza com que foram assumidas. A metáfora é a de uma balança regulada. O peso corresponde ao que foi declarado. Nada inclina o prato de forma escondida. Quando essa meta se repete mês após mês, o corpo reconhece um novo padrão de confiança. O sono fica mais profundo. A mente não precisa repetir checklists mentais durante a madrugada. A paz cotidiana firma raízes. Integridade não exclui imprevistos. A vida real tem suas curvas. A diferença está no modo como a verdade chega quando algo precisa mudar. O aviso antecipado, a justificativa honesta, a proposta de nova rota comunicada com respeito, tudo isso protege a relação e até a fortalece. Porque o valor da palavra não está em nunca precisar ser ajustada, e sim em nunca abandonar a verdade. A confiança cresce quando percebe que não está sendo manipulada. A parceria amadurece quando atravessa pequenas tempestades sem quebras de transparência. A cena que guarda este capítulo é a de uma mesa com uma balança antiga no centro. De um lado, a promessa, do outro, a entrega. O fiel não vacila. Quem assiste a essa cena por dentro entende que não se trata de perfeccionismo, mas de honra. Entende que a própria voz precisa voltar a ser um lugar confiável. Entende que prosperidade não combina com malabarismo verbal. Verdade dita com respeito, compromisso escrito sem brechas, cumprimento que chega no tempo combinado. Tudo se alinha em torno desse eixo silencioso. Com o tempo, a integridade se torna um clima.
As conversas ficam mais curtas e profundas, os contratos ficam mais leves e mais fortes. O trabalho volta a ser trabalho e não gerenciamento de inseguranças. A reputação anda na frente, como alguém que abre caminho sem precisar olhar para trás. E a frase que encerra por hoje ecoa como passo firme sobre chão sólido. Palavra é moeda. Quando vale, faz a vida circular com dignidade. Quando vale, lembra a todos que a prosperidade é impossível sem confiança. Quando vale, o nome de quem fala se torna um abrigo. Há um equívoco antigo que morde o coração por dentro. A ideia de que doar empobrece. A suspeita de que qualquer gesto de bondade atrairá abusos. O corpo aprende a se encolher e a mão fecha devagar. A sabedoria salomônica observa essa contração e aponta outro caminho. Generosidade não é descuido. Generosidade é desenho de caráter, não é vazamento. É canal. Quando a água encontra passagem, a vida ao redor floresce. Quando a água estagna, apodrece. Assim também o dinheiro, assim também o tempo, assim também a atenção. O que flui mantém a casa viva. O que fica preso cria mofo na alma. Existe uma diferença sutil e decisiva entre doar e ser capturado. A generosidade que nasce da lucidez não se confunde com culpa. Não tenta comprar afeto. Não se apoia em promessas de retorno imediato. Ela observa contexto, mede consequências, assume limites, é estratégica sem perder ternura, escolhe causas que honram valores e pessoas que honram a verdade, respeita o próprio ritmo, pratica constância e por isso educa o coração contra a ganância silenciosa que às vezes se fantasia de prudência. É a firmeza mansa de quem sabe que abrir a mão no lugar certo é abrir portas que não se abrem por força. A neurociência afetiva enxerga esse mesmo movimento. Quando a doação é voluntária, coerente e segura, o cérebro aciona circuitos de recompensa que diminuem o medo e ampliam a sensação de sentido. O sistema nervoso reconhece que há coerência entre aquilo que se crê e aquilo que se pratica. A ansiedade perde terreno porque a mente percebe que não está aprisionada à lógica da escassez. O resultado é um tipo de coragem calma. Não se trata de romantizar a carência alheia, mas de devolver ao gesto de partilha a dignidade que ele possui quando nasce de um coração livre. Critério, constância e discrição formam a assinatura dessa abundância. Critério escolhe canal e evita desperdício. Constância transforma boa intenção em hábito vivo. Discrição protege tanto quem oferece quanto quem recebe. A reputação caminha com passos mais firmes quando a generosidade não se torna espetáculo. Alianças surgem porque a bondade silenciosa é lembrada nos corredores onde as oportunidades nascem. Sem alarde, portas antes fechadas se destrancam. Quem vê de fora percebe confiança, e confiança reduz atrito em todos os lugares por onde a vida transita. Um gesto de justiça por dia muda o clima interior. Quando a mão partilha conhecimento, quando cede tempo para ouvir de verdade, quando libera um recurso com responsabilidade, algo se organiza no íntimo. A memória registra o porquê, o que foi oferecido e o que se aprendeu no processo. Esse registro dá forma ao invisível, cria um mapa afetivo da generosidade que protege contra exageros e lembra que a abundância não é um estado teatral, é um hábito que se renova. O coração passa a reconhecer o próprio padrão de doação e, com isso, fica mais difícil confundir compaixão com submissão. A medida que acompanha esse caminho é simples e honesta. Destinar uma fração da renda e uma porção do tempo de maneira regular, com intenção clara e evolução gradual. O compromisso se torna visível e, por ser visível, ganha raízes. Não existe pressa, existe progresso. Aos poucos, o corpo se acostuma com a ideia de que há sempre algo reservado para o bem. A mente aprende que esse espaço não compete com a segurança, ao contrário,
Amplia a sensação de segurança ao lembrar que se vive em um fluxo maior do que a própria casa. Os limites necessários não ferem a generosidade, protegem. O coração que sabe dizer sim com alegria também aprende a dizer não com paz. Manipulações perdem força quando encontram clareza. Pedidos que atravessam fronteiras saudáveis deixam de ter passagem. A gentileza permanece, a ingenuidade se retira. Esta é a maturidade do canal. Ele não se abre por qualquer brecha. Ele se abre onde a vida pede e onde o sentido confirma. É assim que a abundância não vira orgulho, nem se torna dependência do aplauso. A imagem que sustenta este capítulo é a do rio que não para. Água limpa tocando pedras, alimentando margens, seguindo seu curso. A cidade interior se beneficia desse movimento. As emoções respiram, as escolhas ganham frescor. A prosperidade deixa de rimar apenas com acumular e passa a rimar com circular. E nesse ritmo, a frase retorna como uma bênção antiga que não perde vigor. A água que flui não apodrece. A vida que flui não empobrece. O coração que flui não endurece. Essa é a lei mansa da abundância. Generosidade estratégica, canal aberto, silêncio fecundo. Tudo o que foi dito até aqui forma um tecido único. A diligência que abre a manhã com serenidade. A primeira hora com propósito, que devolve governo às escolhas. O gesto simples de guardar antes de gastar, que cria margem e liberdade. A prudência que afasta dívidas impensadas e convida conselheiros de verdade para iluminar decisões. A integridade que pesa cada palavra e assenta contratos honestos. A generosidade que flui com critério e mantém a casa viva. 7 hábitos respirando juntos, como instrumentos afinados que transformam ruído em melodia. Quando a vida encontra esse compasso, a ansiedade perde força e a paz se torna chão. Esse conjunto ganha corpo quando se repete com suavidade. A neurociência emocional reconhece o desenho. O cérebro confia quando percebe regularidade. A atenção se aquieta quando encontra previsibilidade. O corpo se organiza quando sente que existe direção. Por isso vale lembrar que a prosperidade aqui não se apoia em intensidade abrupta. Ela floresce em pequenas fidelidades que se reiteram. O que se repete se fortalece. O que se fortalece passa a governar com naturalidade. O governo sereno do cotidiano é a verdadeira assinatura dessa sabedoria. Há um modo simples de integrar tudo no mesmo movimento, como quem costura pontos que já estavam prontos. 3 blocos iguais de tempo curto, seguidos no mesmo período do dia, criam uma base silenciosa e muito firme. Primeiro, um contato íntimo com a sabedoria que limpa o olhar e assenta valores. Depois, um planejamento enxuto que nomeia o essencial e protege a energia do desnecessário. Em seguida, uma entrega focada numa tarefa mestra para que o corpo prove o sabor de concluir o que realmente sustenta a vida. Ao final, um gesto de justiça que deixa um rastro de sentido no caminho. É simples de dizer e profundo de experimentar. Com o passar das semanas, esse ritmo desenha trilhos novos no cérebro e faz a alma reconhecer um lar. A cada dia, sinais discretos confirmam o avanço. Amanhã já não começa em alarme. O dinheiro deixa de impor medo. As decisões respiram antes de se tornarem compromissos. As promessas encontram sua própria hora de chegar e chegam. A partilha deixa perfume e não feridas. O coração sente que há um fio de ouro costurando as horas. Quando isso acontece, a vida por fora acompanha o que já se organizou por dentro. O mapa inteiro cabe no gesto de repetir com gentileza. O mapa inteiro cabe no silêncio de quem prefere fundamento à fachada. O mapa inteiro cabe na certeza humilde de que sabedoria é prática diária, que honra o hoje e prepara o amanhã. Quando a vida encontra um eixo, tudo ao redor muda de densidade. O que era ruído dissolve. O que era pressa perde autoridade. O que era cansaço se converte em descanso produtivo. O tecido desta jornada é simples e profundo. A coroa colocada ao amanhecer, lembrando o governo sereno sobre as horas.
os celeiros cheios antes da seca, lembrando liberdade que nasce da margem. A cidade com muros e sentinelas, lembrando decisões protegidas da pressa. A balança justa, lembrando palavra com peso e contratos com honra. O rio que não estagna, lembrando generosidade que mantém o coração vivo. São imagens antigas que continuam verdadeiras porque falam diretamente ao corpo, ao afeto, à razão. A neurociência emocional reconhece a música que vem desse arranjo. O cérebro confia quando percebe constância. A atenção repousa quando encontra previsibilidade. O sistema nervoso desacelera quando o interior sabe o que faz primeiro, o que guarda, o que evita, o que promete, o que reparte. É nesse estado de coerência que a prosperidade deixa de ser projeto distante e se torna paisagem cotidiana. Não é sobre brilho repentino, é sobre um rastro de escolhas pequenas que se confirmam. Uma identidade vai nascendo no silêncio das repetições. Quem observa de fora enxerga resultados. Quem vive por dentro sente paz. Há algo de sagrado em permanecer quando ninguém aplaude. Há algo de nobre em preferir fundamento à fachada. Há algo de profundamente humano em alinhar espírito, mente e gesto até que a rotina se torne oração concreta. Essa sabedoria não humilha, não culpa, não exige espetáculo. Ela acolhe, clareia, fortalece e quando se instala, transforma a maneira como você se enxerga, como enxerga o trabalho, como enxerga o outro. Prosperidade, então, rima com justiça e com paz. Rima com palavra que vale e com mão que flui. Rima com descanso, que não é inércia, e sim lucidez. Antes que este encontro se despeça, uma última imagem se acende como lâmpada suave. Uma mesa simples ao amanhecer, um caderno aberto, um gesto manso que inaugura o dia. Nada grandioso, tudo essencial. É assim que a vida muda de estação, não pela força, mas pela fidelidade, não pela culpa, mas pela consciência, não pela ansiedade, mas pela sabedoria que sabe esperar o tempo certo. A pergunta final, então, repousa sobre o coração como quem toca uma porta com respeito. Qual hábito vai receber sua primeira luz de amanhã e inaugurar um novo trimestre da sua história?